Olá, caríssimos, eu sou Carlos A. Júnior, sejam bem-vindos ao projeto Um Quarto de Oração, na nossa catequese destrinchada. Hoje nós vamos continuar falando sobre o sacramento do Crisma, segundo o sacramento que nós estamos falando, dos sacramentos de iniciação. Também todos os outros sacramentos também, é o segundo que nós estamos falando, certo? Mas antes, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com mais outras pessoas, pede para outras pessoas compartilhar. A gente está quase chegando aos 600 inscritos e eu quero chegar, a minha meta, e é meta sua também, a esse canal chegar a 1000 inscritos e o número de elevações, de visualizações, aliás, o número de visualizações elevar até o final do ano, tá bom? Então, não é só trabalho meu, não só depende do meu trabalho, depende também do seu trabalho, depende também do YouTube entregar. Mas se você não assistir o vídeo até o final, se você não curtir, o YouTube não vai entregar. Então você tem que curtir, comenta aqui, deixa o seu comentário também aqui, pede para outras pessoas entrar, comentar, curtir, ver o vídeo também, se inscrever também no canal. Faz esse papel para mim aí também, faz essa ajuda aí para mim, tá bom? Então hoje nós vamos falar sobre o sacramento do Crisma. Como nós vimos, o sacramento do Crisma, então, é a igreja confirmando o fiel, né? Confirmando o fiel, ou seja, dando autoridade de Cristo, dando a autoridade de Cristo para o fiel. No sentido de que não é o fiel que está confirmando o seu batismo, porque o batismo ele não precisa de um complemento, como se estivesse faltando algo, como se o crisma fosse, a confirmação fosse um complemento para ele. Não é isso, né? Não é um complemento para ele, mas é apenas uma continuação. Então está continuando esse sacramento, certo? Vamos lá agora. Hoje nós veremos os efeitos da confirmação, quem pode receber esse sacramento e quem é o ministro deste sacramento. Então vamos lá ver os efeitos da confirmação, os efeitos deste sacramento. É uma efusão especial do Espírito Santo. Bom, existem duas coisas que nós precisamos ver: efusão e infusão. Qual é a diferença das duas? A infusão é algo que é uma coisa que já está submersa e que acontece de fora para dentro. Ou seja, essa infusão, essa coisa ela vai ser submersa. Então, por exemplo, no batismo nós recebemos os dons infusos do Espírito Santo, ou seja, nós recebemos de fora para dentro, não está em nós. Então, é uma infusão, ou seja, é colocado dentro, certo? A efusão, essa coisa já está dentro de nós. Os dons já estão dentro, o Espírito Santo já está dentro de nós. Mas com o sacramento do Crisma, esses dons vão se manifestar para outras pessoas, não somente para nós, mas também para todas as pessoas que estão ao nosso redor, das quais nós vamos servir. Então, nós já falamos que o sacramento do Crisma ele serve para servir o outro. Então, a pessoa não pode crismar, e achar assim, não, já que eu crismei, agora eu posso ir embora. Não, o crisma é para você servir. Se você não quer servir, meu filho, não crisma. Não, você não precisa fazer algo como prática social. Na verdade, nem o batismo você precisa fazer isso como prática social, tá bom? Obviamente que é um dom de Deus. Então a gente tem que levar isso a sério como dom de Deus. Eu não estou dizendo que você não deve crismar, não deve batizar. Eu estou dizendo que a gente deve dar valor ao sacramento que Deus nos dá. Então, sabemos a diferença de infusão e efusão. A confirmação ela proporciona crescimento e aprofundamento da graça batismal. Então, o que ela proporciona? Ela proporciona um crescimento e um aprofundamento da graça batismal. Estes são os 5 principais efeitos do crisma. Então, pega seu caderno e anota. Sei que tem gente que está anotando essas coisas. Então, o que ele faz? A primeira coisa que a confirmação ela faz em nós, ela enraiza, ou seja, ela dá raízes para nós mais profundas na filiação divina. Já éramos filhos, tornamos mais filhos ainda enraizados, que nos leva a dizer Abba Pai.
Ou seja, então ela nos enraiza mais nessa filiação divina. Também ela nos une mais firmemente a Cristo. Se ela nos une firmemente ao Pai, nessas raízes mais profundas, então ela também nos une firmemente também a Cristo. Ela aumenta em nós também os dons do Espírito Santo. Ou seja, os três primeiros principais efeitos do crisma têm relação com a Santíssima Trindade. Firma a gente no Pai, no Filho e no Espírito Santo, aumentando em nós os dons do Espírito Santo. O quarto efeito do crisma é que ele nos torna mais perfeito o laço que nos une também à igreja. Então, além de nos entrelaçar melhor no Pai, no Filho e no Espírito Santo, também nos entrelaça melhor na igreja. Outra coisa também que o sacramento do crisma faz é dar-nos uma força especial do Espírito para propagarmos e defendermos a fé. Ou seja, nós nos tornamos cristãos com mais embasamento para pregar mais, para falar mais e defender mais a fé. Pela palavra e pela ação, como verdadeiro. Ou seja, nós vamos defender a fé pela palavra e pela ação, como verdadeiros testemunhos de Cristo, para confessarmos com valentia o nome de Cristo e para nunca nos envergonharmos da cruz. Santo Ambrósio diz no seu livro De Misteris, que fala assim, ó: lembra-te, pois, de que recebestes o sinal espiritual, o espírito de sabedoria, de entendimento, o espírito de conselho e de fortaleza, o espírito de ciência e de piedade e o espírito do santo temor. E guarda o que recebestes. Deus Pai marcou-te com o seu sinal. O Senhor Jesus Cristo confirmou-te, pôs no teu coração o penhor do Espírito Santo. Então aqui é Santo Ambrósio nos lembrando que nós recebemos os dons do Espírito Santo, sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. São esses os dons que nós recebemos no batismo, mas eles são efusos na crisma. Eles se tornam manifestos na crisma para fora, para outras pessoas experimentarem também. O crisma, então, é a consumação do batismo. A confirmação é dada uma só vez, assim como o batismo, ela é dada uma só vez. E ela é a consumação do batismo. Ela imprime na alma uma marca espiritual indelével, como o próprio Santo Ambrósio disse aqui em cima. Ele imprime esse sinal indelével, ou seja, é uma marca que não vai ser tirada, não tem como, ela nunca mais vai ser tirada eternamente. Ou seja, nós temos essa marca eternamente. E é uma marca de Cristo no cristão. A gente já falou dessa marca, desse sinal, né? Como aquele escravo, como aquele servo, como aquela pessoa, ou até mesmo você que tem carteira assinada, ou seja, a empresa vai lá e assina a sua carteira. Ela coloca a marca dela na sua carteira, na sua vida, para que mostre que você passou por ela, que você é um funcionário daquela empresa. Então, da mesma forma, aqui. Só que neste caso é indelével. No caso do sacramento do batismo, do crisma, né, ele é indelével. E é uma marca que reveste da fortaleza do alto, para que seja testemunha. Ou seja, a finalidade do crisma, a finalidade da confirmação é que nós nos tornemos testemunhas. Então, eu já não sou mais aquela pessoa que escuta, eu já não sou mais aquela pessoa que está apenas ouvindo, apenas aprendendo, mas eu sou também aquela pessoa que está testemunhando, que está falando para outras pessoas. Certo? Continuando aqui, vamos prosseguir. O que é este caráter? Ou esse sinal? O caráter aperfeiçoa o sacerdócio comum dos fiéis recebidos no batismo. Esse caráter, então, essa característica que é recebida no crisma do cristão, do Cristo, né? Ou seja, o cristão recebe essa marca do Cristo. O confirmado recebe a força de confessar a fé de Cristo publicamente e como em virtude de um encargo oficial. Então, o crismado, o confirmado, ele recebe, aquela pessoa que foi confirmada, que passou pelo sacramento da confirmação, ela recebe uma força para confessar a fé de Cristo publicamente. Ou seja, já não é mais para dentro. A fé dela não é mais interior, mas é externa. Ela é convidada
a externalizar a sua fé, a testemunhar a sua fé. E ela recebe uma força espiritual, uma força de Deus para que ela possa testemunhar a sua fé. É a identidade do fiel que faz ele se destacar de uma simples criatura. Então ele já não é mais uma simples criatura desde o batismo. Nós já sabemos disso. Mas agora é uma identidade mais fiel, que enraiza mais ele. Então é como se dissesse assim, olha, ele estava com a cara de ser humano, mas agora ele foi moldado ali para apresentar-se com a cara de Cristo para as outras pessoas. É o diferencial, é o que diferencia ele das outras criaturas. E aí eu digo o seguinte para os meus crismandos, para as pessoas que eu falo, que o crisma é quando Cristo, através da sua igreja, assina a carteira de trabalho do cristão e o emprega. Só que esse emprego é indelével. Esse emprego é perene. Não é tirado de você. Você não consegue tirar. Mesmo que você queira, você não consegue tirar esse emprego. Você não consegue ser demitido, você não é demitido. E você também não pede demissão deste emprego. Você não pede demissão desse emprego. Ou seja, você é chamado a eternamente agir conforme Cristo age na sua vida. Quem é que pode receber o sacramento? Vimos aqui então os efeitos da confirmação. Agora vamos ver quem pode receber este sacramento, certo? Quem recebe o sacramento do crisma? Bom, eu acho que fica meio óbvio isso aqui, mas a gente precisa falar. O óbvio também precisa ser dito às vezes, né? Tem direito a receber apenas os batizados que ainda não foram crismados. Então, da mesma forma que a pessoa que recebe o batismo, é aquela que não foi batizada e é ser humano, né? Vocês lembram disso? Vocês se lembram lá do batismo quando a gente falou isso? Então, o catecismo ele realmente vai falar essas coisas óbvias mesmo. E no crisma, nós recebemos, só recebe o crisma aquele que não recebeu o crisma, ou seja, da mesma forma que não recebeu o batismo, a pessoa só pode receber o batismo aquele que ainda não recebeu o batismo, porque ele é dado uma vez só, o crisma também é dado uma vez só. E para batizados, ou seja, uma pessoa que não é batizada, um ser humano que não é batizado, ele não pode receber o crisma até ser batizado. Não é só um direito, mas um dever do batizado receber não só a confirmação, mas também a Eucaristia que falaremos na semana que vem. Então, semana que vem, a gente já começa a falar da Eucaristia, finalizando os sacramentos da iniciação à vida cristã. Então, não é só um direito, mas um dever. Ou seja, o batizado ele tem o dever de ser crismado. Não é somente um direito. Eu falei aqui da pessoa que se não quer receber, ou se não, né? Mas não é só um direito da pessoa, ela não tem só um direito, mas um dever de receber o sacramento do crisma para ela se preparar para o sacramento da Eucaristia. Sem a confirmação e a Eucaristia, o sacramento do batismo é válido e eficaz, mas a iniciação cristã fica incompleta. Ou seja, o batismo ele é completo em si mesmo. Nós já sabemos disso. Ele é completo em si mesmo. Mas ele é válido também em si mesmo. Mas a iniciação cristã fica incompleta. Certo? Continuando então aqui. Quando deve receber o batismo? Então, quem deve receber o sacramento do crisma? Bom, no rito latino, quando se deve receber o sacramento do crisma? No rito latino, ou seja, no nosso rito, a idade recomendada para receber esse sacramento é a partir da idade de discrição, ou idade da razão. Ela gira em torno ali dos 7 anos de idade. A idade de discrição, na qual a criança começa a raciocinar, é cerca dos 7 anos, um pouco mais, um pouco menos, depende da criança. Então, a partir dos 7 anos, a pessoa já pode ser encaminhada para receber o crisma, certo? Mas aí tem os casos de perigo de morte. Em caso de perigo de morte, devem confirmar-se, ou seja, devem ser crismados as crianças, mesmo que ainda não tenham atingido a idade da discrição, a idade da razão. Então, em caso de morte,
Mas aí lembra, quem é que pode dar o sacramento do crisma? Somente. Aliás, a gente vai falar, a gente não falou isso ainda, não, né? Tá, a gente vai falar isso. Mas em caso de morte, só uma pessoa pode dar este sacramento. Certo? Em caso de perigo de morte, ou seja, a criança ela tá ali é, perto de morrer e ela foi batizada e quer receber o sacramento do crisma. E os pais querem dar o sacramento do crisma, a pessoa, o ministro, pode dar o sacramento do crisma. Eu tô escondendo aqui para deixar você, para segurar você até lá, tá bom? Para você entender quem é que vai, quem pode dar quem pode ministrar este sacramento, certo? O sacramento, ele é considerado o sacramento da maturidade cristã. Não deve confundir-se a idade adulta da fé com a idade adulta do crescimento espiritual. Então, uma coisa é uma pessoa adulta na fé, e outra coisa é uma pessoa adulta no crescimento natural. Então, no crescimento da fé, ela pode alcançar ali mesmo, até mesmo 7 anos de idade. Né? Muitos e muitos santos tiveram essa idade, morreram nessa idade, ou adquiriram virtudes profundas e maduras nesta idade, né? Já tinham virtudes maduras nesta idade, né? Mas não significa que eram maduros no crescimento natural, né? Tinham ainda muitas coisas para crescer, muita coisa para crescer. Não se deve esquecer de que a graça batismal é uma graça de eleição, é gratuita e é imerecida, ou seja, ninguém faz por merecer, ninguém faz por merecer a graça batismal. O batismo não está sendo validado pela confirmação. Nós já falamos isso aqui e é bom repetir isso. O sacramento do batismo, ele não é aliás, ele não é completo, ele não é só completado, melhor dizendo, ele não é só completado na confirmação. Ele já é completo em si mesmo. Ele já é válido em si mesmo. Mas ele, o rito, a iniciação cristã, ela vai ser alcançada, a sua completude, quando a pessoa chegar nos 3 sacramentos: batismo, crisma e eucaristia. São Tomás de Aquino vai dizer o seguinte: a idade do corpo não constitui um prejuízo para a alma. Por isso, mesmo na infância, o homem pode receber a perfeição da idade espiritual de que fala a sabedoria 4:8. E aí diz o seguinte: a velhice honrada não é a que dão os longos dias, nem se avalia pelo número dos anos. E foi assim que muitas crianças, graças à fortaleza do Espírito Santo que tinham recebido, lutaram corajosamente até ao sangue por Cristo. Então, a gente sabe que desde Santo Tomás de Aquino, as crianças elas podem crescer, elas podem chegar à maturidade pelo Espírito Santo, pelo sacramento do crisma. O sacramento do crisma, então, é esse sacramento da maturidade cristã. A preparação para a confirmação. Como é que se prepara uma pessoa para a confirmação? A preparação para a confirmação deve ter por fim conduzir o cristão a... Qual que é a finalidade dessa preparação? A finalidade... Então, quando você vai preparar alguém, você que é catequista, você que é catequista de turma de crisma, como é que você vai preparar uma pessoa para o crisma? Primeira coisa, você precisa incitá-la a uma união mais íntima com Cristo. Então, os seus crismandos, eles precisam entender que eles precisam ter uma vida mais íntima com Cristo. E aí, depende também de você ter uma vida mais íntima com Cristo, né? Não ensina o caminho aquele que não percorre o caminho. Então não tem como. Você não pode ensinar uma pessoa se você não percorre esse caminho. E basta você pedir na oração, todos os dias. Basta você pedir esse dom da intimidade com Deus. E aí todos os dias você vai pedindo, você vai buscando em Deus. Também incitar a uma familiaridade mais viva com o Espírito Santo, em ações, dons e apelos, ou seja, clamar o Espírito Santo, agir no Espírito Santo e manifestar os dons do Espírito Santo. Ou seja, fazer com que o crismando, com que a pessoa que está postulando
com que a pessoa que está postulando o sacramento do crisma, ela também haja no Espírito Santo, ela também viva os dons do Espírito Santo, manifeste os dons do Espírito Santo e também clame o Espírito Santo. E para melhor assumir também, essa preparação deve ser para melhor assumir as responsabilidades apostólicas cristãs, ou seja, não é somente para o serviço, ou seja, ela precisa estar dentro, você precisa preparar esse crismando dentro também, para que fora ele também assuma as suas responsabilidades. Muitos dos crismandos não crismam direito, porque não tem esses dois primeiros aqui, ó. Às vezes a gente pode até preparar esse segundo aqui, esse terceiro aqui, ó, mas esses dois aqui a gente não prepara eles. E a gente precisa preparar os crismandos para isso. A catequese da confirmação deve, ou seja, quem é catequista de crisma, de crismandos, deve esforçar-se para despertar o sentido de pertença à Igreja de Jesus Cristo, ou seja, ele já pertence à Igreja de Jesus Cristo. Ele precisa ter esse sentido de pertença. A gente chama isso de vestir a camisa. Ele vestir a camisa da Igreja Católica, que ele é pertencente à Igreja de Jesus Cristo, tanto a Igreja Universal como a comunidade paroquial, ou seja, tanto a Igreja toda, né, céu, terra, purgatório, como também a sua igreja, a sua comunidade paroquial, ou seja, o seu setor, aquele lugar onde ele frequenta nas suas missas, nas celebrações, e ele também deve vestir a camisa desse lugar, das necessidades, daquilo que são as ações, daquilo que são as missões, daquilo que são as realizações da paróquia, da comunidade paroquial. A comunidade paroquial tem uma responsabilidade particular na preparação dos confirmados. Então, sim, não é a Igreja Universal que tem responsabilidade sobre a preparação do crismando. É a comunidade paroquial. Então, a sua paróquia precisa entender a necessidade de preparar bem os crismandos. E quais são os requisitos para receber o sacramento da crisma? Os requisitos para receber o sacramento da crisma são 4. Confessar, ou seja, estar em estado de graça. Então, se você pecou, se você está em estado de pecado mortal, confesse-se. Na verdade, é bom até, mesmo que a pessoa não esteja em pecado mortal, né? Mesmo que o batizado, o fiel, não esteja em pecado mortal, não esteja em estado de pecado mortal, mas é bom ele sim confessar-se. Outra coisa também que ele precisa fazer é oração. Ou seja, ele precisa passar por uma oração mais intensa de preparação. E é daí que muitas paróquias fazem retiros de crisma ao final, né, perto ali antes da pessoa crismar, ela faz esse momento. Então, faz um seminário, um crisma, alguma coisa assim, né? Coloca o crismando para experimentar o amor de Deus, experimentar um momento de oração mais profundo, mais intenso, mais íntimo, que ele possa criar nele. Então, só que isso não pode ser só no final do ano, né? Você não pode, isso tem que ser uma coisa que vai ser criada constantemente, né? No lugar aonde eu dou catequese, a gente faz isso 2 vezes no ano, 2 vezes por turma. Ou seja, a gente divide em semestres, né? Dividir em semestre, porque agora a gente vai está mudando para o IVC, graças a Deus. Então, se eram 2 anos ali, então, ao final do primeiro ano, a gente fazia um retiro para os crismandos, e ao final do segundo ano, nós fazíamos outro retiro, certo? Também o crismando precisa ter o requisito da docilidade, ou seja, ele precisa estar aberto à ação do Espírito Santo. Então não adianta nada, é como se uma pessoa vai lá e pede a confissão, mas ela não se arrependeu dos pecados dela. A confissão dela é inválida. Da mesma forma também, obviamente, o sacramento do crisma não vai ser invalidado por causa disso não, tá bom? O sacramento do crisma não vai ser invalidado, mas ele vai ficar abafado, porque você está rígido, você não está dócil. Então, se você está rígido, você não está se abrindo ao Espírito Santo. E também disponibilidade. Ou seja, você precisa estar aberto a receber influências, conselhos e novas ideias. Ou seja, você precisa
ter um diretor espiritual, ter alguém que vai te conduzir. Neste caso aqui, a disponibilidade entra muito o caso do padrinho, né? Entra muito o caso da pessoa que vai te auxiliar espiritualmente, da pessoa que vai te auxiliar espiritualmente. E já falando de padrinhos, vamos falar dos padrinhos e das madrinhas. Os padrinhos e madrinhas são auxílio espiritual necessário para o batizado, para os batizados e crismandos. Então, o batizado, o crismando, ele recebe do padrinho um auxílio espiritual. Deixa eu até... um auxílio espiritual necessário e é conveniente. Então, o padrinho ele não é escolhido para dar presente. O padrinho não é escolhido para cuidar do menino se a mãe morrer. Não é isso, gente. Ou se o pai, ou se os pais morrerem. Não, não tem nada a ver com isso, gente. Por favor, é de cunho espiritual, um auxílio espiritual. Ou seja, então você não vai só se for solicitado, não. A partir do momento que você batizou, isso serve também para padrinhos de crisma e batismo, tá bom? Não só de batismo, aliás, batismo, crisma e matrimônio tem padrinhos. Eu não vou lembrar se, acho que a ordem não tem padrinhos, acho que não tem, né? Eu só preciso confirmar depois. Mas quando a gente for falar de ordem, a gente fala, vamos colocar tudo na sua ordem, né? Enfim. Então o padrinho ele serve para isso. O padrinho que você vai escolher, o padrinho que o seu crismando vai escolher, ele precisa ser uma pessoa que vai auxiliar espiritualmente. E aí eu volto naquela coisa. Não ensina o caminho aquele que não caminhou. Então escolha uma pessoa, o crismando deve escolher uma pessoa que já trilhou o caminho espiritual, que sabe trilhar esse caminho espiritual e que vai ajudar ele, e que vai pelo menos rezar por ele, certo? Então é conveniente que pode ser o mesmo do batismo, ou seja, se você já tem o seu padrinho do batismo ali e der para ser, se ele se encaixar nessa primeira parte aqui do auxílio espiritual, pode ser, é conveniente que seja o padrinho do batismo, para marcar bem a unidade dos dois sacramentos. Mas não necessariamente precisa acontecer. Pode ser, por exemplo, que o seu padrinho de batismo foi escolhido e hoje ele é uma pessoa que está totalmente desviada. Então, não convém escolher ele como padrinho de crisma, né? Que seja uma pessoa de reputação também. Não pode ser uma pessoa que tenha má índole, que seja mal vista pelas outras pessoas, né? E que seja mal vista até mesmo por você, só porque você tem um carinho pela pessoa. Não faça isso, não escolha por falta de, por carinho, por tudo isso. E também que não tenham impedimentos sacramentais, ou seja, pessoa que está em segunda união, pessoa que está em algum estado de pecado mortal e que não quer sair dessa situação de pecado mortal. Então, assim, pessoas assim não podem ser escolhidas para sacramento, para ser padrinhos de sacramento do crisma, nem de batismo, nem de batismo. E que seja uma pessoa de oração e exemplo. É aquilo que nós falamos aqui no início. Seja uma pessoa de oração e exemplo, porque é isso que ele vai dar para você. É isso que ele vai ofertar para você. Oração e exemplo. Para nós finalizarmos, agora nós estamos finalizando. Hoje o vídeo vai ser bem mais curto, mas bem mais curto mesmo. Olha que maravilha, gente. Olha que coisa boa. Hoje o vídeo vai ser bem mais curto. Então vamos lá. Quem celebra a confirmação? Bom, vocês têm uma ideia aí? Vocês imaginam quem seja? Vamos dar uma pausa aqui, vamos conversar um pouquinho. Quem que vocês acreditam que seja o celebrante do sacramento do crisma? Nós vimos que no sacramento do batismo é o padre, né? É o padre ou o diácono e o bispo, né? Mas o padre ele não pode celebrar o sacramento do crisma. Nem o diácono pode celebrar o sacramento do crisma. A gente viu também que no batismo, em caso de morte, em caso de perigo de morte, qualquer pessoa, até mesmo não batizada, pode celebrar se cumprir os requisitos, né? Para saber os requisitos, você vai na aula lá sobre batismo. Vai no encontro lá sobre batismo. Então vamos lá. Na Igreja Oriental, o sacerdote que batiza confere também a confirmação. Na Igreja Oriental.
A igreja oriental é aquela que a gente fala a ortodoxa, né? Mas não só ortodoxa, porque existem várias igrejas orientais católicas, né? Depois do cisma existem várias igrejas. Então, o sacerdote mesmo pode crismar a pessoa, ele pode dar o sacramento da confirmação, mas ele só faz isso com um óleo consagrado pelo bispo dele. Então ele só faz isso com um óleo consagrado pelo bispo. Então, ou seja, é como se é como o ministro de Eucaristia, o ministro extraordinário de Eucaristia que leva a Eucaristia. Ele não consagra a Eucaristia. É o padre que consagra. Ele não consagra a Eucaristia, mas ele pode levar a Eucaristia. Então, na igreja oriental, não é a nossa, tá? A nossa é a ocidental, latina. Na igreja oriental, o sacerdote pode mesmo dar. O próprio sacerdote pode dar. Então, pode ser o sacerdote, pode ser o bispo, né? Ele pode dar. Mas com o óleo consagrado pelo bispo ou pelo patriarca. E isto exprime a unidade apostólica da igreja. Lembra que, gente, é uma pessoa assinando. Então, quando vai assinar sua carteira, não é qualquer funcionário que assina sua carteira. Não é a tia da limpeza que assina sua carteira, não é o porteiro que assina sua carteira, não é o ADM que assina sua carteira. Quem assina sua carteira é o RH, mas ele assina com autoridade do diretor, do presidente, do presidente, do gerente, do sei lá o que, da empresa, né? Ou seja, então aqui os bispos, eles são, aliás, os apóstolos, né? Eles são os presidentes. Então eles passaram esse encargo para os RHs. Quem são os RHs? Os bispos, certo? Então, exprime essa unidade apostólica da igreja, cujos laços são reforçados pelo sacramento da confirmação. É como se a pessoa dissesse assim, ó, você está trabalhando agora por conta do bispo tal. E esse bispo, ele foi ordenado pelo apóstolo tal. Então, assim, é uma ligação direta aos apóstolos. Quando você é crismado, é uma ligação direta que você recebe dos apóstolos. Então, assim, você pode ter, se você é crismado, você pode ter a ligação com o apóstolo Pedro, Paulo, né, e assim por diante, né, o Filipe, Natanael, Mateus, e assim por diante, João, certo? E na igreja latina, eu deixei de propósito depois, na igreja latina, para dar um suspense maior, o ministro ordinário, o único ministro do batismo, ou do sacramento da crisma, é o bispo. É o bispo, certo? Mas o bispo, extraordinariamente, se ele achar caso de necessidade, ele pode designar um padre, ele pode designar um presbítero, né, para administrar a confirmação. Ou seja, por exemplo, às vezes a diocese é muito grande e normalmente é no final do ano que acontecem os ritos da crisma, da confirmação, e aí não tem bispo suficiente. Tem um bispo para uma arquidiocese gigante, às vezes tem um bispo auxiliar, né, ou 2 bispos auxiliares e tal, como aqui em Goiânia já teve, né? Ou no caso também, aí nesses casos ele pode simplesmente, ou no caso, por exemplo, às vezes do bispo ter a saúde debilitada, o que ele pode fazer? Ele pode designar alguém, um padre, para celebrar mas ele vai designado, ou seja, ele faz aquela celebração. Ele não pode, tipo, depois fazer mais outro, fazer outro, a seu bel prazer, não. Ele só vai quando é mandado. Tipo assim, ele tem a data que ele pode celebrar o crisma. Depois daquela data, se o bispo não designou ele de novo, ele não pode. Normalmente, é sempre um padre que é de confiança, que não só de confiança, mas que é próximo ao bispo, certo? O batismo e a crisma estão separados no tempo da celebração no rito latino, para que o bispo seja visto como um ministro ordinário, ou seja, por que é separado? Né? Por que no rito oriental é junto, é tudo junto, e aqui no rito latino é separado? No rito latino é separado
para dar esse ênfase, porque assim, o bispo ele não pode batizar todo mundo, mas para isso, para o batismo tem o padre, né? Para o batismo tem o diácono, mas só o bispo pode crismar. Então aí eles separam, então deixa esse momento aí, até mesmo porque a idade da razão, eles deixam separados, até mesmo para adultos também eles deixam, aliás, eles fazem, eles podem fazer juntos, mas é o bispo que crisma. É sempre o bispo, então, vai que batizar e crismar essa pessoa. E os bispos são os sucessores dos apóstolos e receberam a plenitude do sacramento da ordem. Então, os bispos, como a gente já falou aqui, eles são os sucessores dos apóstolos. E aí a administração deste sacramento feita por eles realça que ele tem como efeito unir mais estreitamente aqueles que o recebem à igreja, as suas origens apostólicas e a sua missão de dar testemunho de Cristo. O que ele está querendo dizer aqui? O que ele está dizendo aqui? Quando o padre ele é ordenado sobre a tutela, sobre o domínio, não sei se a palavra correta é essa, tá? Mas sobre a obediência, ele deve obediência a um bispo, ao bispo da arquidiocese que ele foi ordenado. Se caso o bispo morrer, passa-se a obediência, os padres daquela arquidiocese passam a obediência ao bispo sucessor. Caso o padre seja mandado para uma outra diocese, ele vai ser transferido de obediência para aquele outro bispo, para que aquele outro bispo o direcione, o ordene, o conduza, né? Mostra onde ele vai, onde ele tem que ir, onde ele tem que servir, onde ele vai ser posto, onde ele vai fazer a sua missão. Então, existe essa obediência, essa ligação de obediência com o bispo no caso da ordem. No caso do crismando, é a mesma coisa. No caso do crismando também existe essa obediência. Então, você que é crismado, né, com o bispo da arquidiocese, você deve obediência direta ao bispo. Você deve respeito direto ao bispo. Por isso muito me incomoda pessoas falarem mal do bispo. Pessoas falarem mal dos seus bispos, por mais que o bispo possa ser uma pessoa que não te agrade, ou possa ser uma pessoa que não agrade até mesmo a maioria, mas não fale mal. Não fale mal. É a mesma coisa de falar mal do seu pai. É a mesma coisa. Você não fala mal do seu pai, da sua mãe, mesmo que eles sejam as piores pessoas do mundo. Mesmo que eles não sejam, você fala a verdade, tudo bem, e você até pode exortá-los, pode ajudá-los a melhorar. Mas você não denigra a imagem da pessoa. Então, é um absurdo. Pessoas que colocam, que se põem acima do bispo. É um absurdo isso, é uma vergonha. É uma vergonha. Principalmente pessoas... Não, assim, se pro bispo já é uma vergonha, imagina pro papa. É mais vergonha ainda. É mais vergonha, que dá até vontade de fazer igual o K2 faz. Beijo no papa aqui. Beijo... Não, porque é um absurdo. É um absurdo. Não faz sentido para mim. Não faz sentido para mim uma pessoa, e não faz sentido pro catecismo, tá? Não faz sentido a pessoa, ela denegrir a imagem do bispo. Falar assim, esse bispo está ligado a tal... Gente, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Não é contra homens de carne e sangue que nós estamos lutando, não. Tá? Vamos continuar para nós terminarmos aqui, certo? Em caso de perigo de morte, quem pode ministrar este sacramento? Se um cristão estiver em perigo de morte, qualquer sacerdote pode conferir-lhe a confirmação. Certo? Não falei lá em cima que o bispo vai celebrar, mas não. Qualquer sacerdote pode conferir a crisma para ele. De fato, é vontade da igreja que nenhum dos seus filhos, mesmo pequenino, parta, ou seja, morra, saia deste mundo sem ter sido levado à perfeição pelo Espírito Santo com o dom da plenitude de Cristo. Então, caso um perigo de morte, alguma coisa, o mesmo padre, mesmo que ele não seja designado, ele pode ministrar
a confirmação para aquele fiel que está em perigo de morte, que ainda não recebeu o sacramento do crisma. Certo? Então é isso. Hoje nós finalizamos o sacramento do crisma. Semana que vem nós já começamos o sacramento da Eucaristia e serão 3 aulas, 3 encontros para nós falarmos sobre o sacramento da Eucaristia. Na verdade, os próximos 2 sacramentos, nós demoraremos 3 aulas cada um para falar. 3 aulas para o sacramento da Eucaristia e já vamos começar depois 3 aulas para falar, depois, logo em seguida, falaremos sobre o sacramento da penitência e reconciliação, que é o sacramento da confissão. Certo? Então é isso. Peço você mais uma vez para se inscrever no canal, deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com outras pessoas. Ativa o sininho também para você receber notificação sempre que sair vídeo novo. Eu tô querendo fazer vídeos novos, tô querendo fazer lives, tá? Eu tô querendo fazer uma live, ó. Eu tô querendo fazer... Não, deixa pra surpresa. Mas fala pra mim aqui se domingo à noite fica bom pra você uma live. Uma live ali por volta das 7 horas, das 7 às 8 horas, ou das 8 às 9 horas. Vê se fica bom pra você no domingo, tá bom? Pra gente fazer uma live, pra gente estudar uma coisa que não tem a ver com catecismo, mas tem a ver com religião, obviamente, tem a ver com catolicismo, mas que vai aprofundar muito mais, que vai enriquecer muito mais a gente, tá bom? Então, deixa seu comentário aqui se você quer essas lives, se você quer dessa forma. Vai ser uma coisa mais simples, não vai ser tão robusto quanto... aliás, não vai ser tão robusto no sentido de ter as caderninho aqui, nosso resumo aqui, não vai ter, mas já vai ser algo pra gente estudar. Se você concordar, se muitas pessoas concordarem e participarem da live, né? Porque não adianta nada eu abrir live e ficar 1 ou 2 pessoas só. A gente precisa ter um número bom de pessoas, tá bom? Então, se inscreve no canal, deixa o seu like, você já sabe o resto. Então, a gente se vê na semana que vem, neste canal mais uma vez, e ficamos selados na proteção do Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida.